Na sua opinião, o que é que nós temos aqui? Uma tomada 110 e uma 220? Ou duas tomadas 110 e uma na cor da tomada 220? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Dominar a eletricidade muitas vezes requer, do ponto de vista de quem está observando, reconhecer o que pode estar errado em determinado trabalho ou serviço da eletricidade. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube: Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Observando aqui, só olhando, não precisa fazer muita coisa, só de olhar. Podemos observar que o diâmetro do orifício dessa tomada é exatamente igual ao diâmetro do orifício dessa tomada. Tudo indica que essa tomada aqui é exatamente igual a essa. Porque se fosse diferente, se essa aqui fosse uma tomada 220 de acordo com a norma, o orifício dessa aqui seria maior do que esse aqui, que as tomadas novas na cor vermelha para pinos grossos precisa ter o diâmetro maior do que o diâmetro de 10 amperes das tomadas comuns. Olhando desse lado aqui, nós temos um fio preto, um fio verde e um fio azul. Ou seja, se partir do princípio que é uma tomada 110, nós temos aqui o azul claro para o neutro, aqui assim. O verde está no centro para o aterramento e o preto está na outra extremidade para a fase. Isso elimina a possibilidade de termos aqui uma tomada 220 volts. O fechamento que está aqui no fundo também elimina a possibilidade dessa tomada aqui ser 220 volts. Porque se essa tomada for 220 volts, 100% de certeza que essa aqui também deveria ser 220 volts. Visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais. Quando o YouTube percebe essa interação entre o canal e os participantes, o YouTube passa a divulgar com maior frequência tanto os vídeos quanto o canal para mais pessoas. Nos ajudem a alavancar as inscrições e visualizações dos nossos canais. O profissional da elétrica, ele bate o olho num circuito, ele consegue identificar muitas coisas que uma pessoa leiga não consegue identificar. É igual caso você chegue com a febre perto de um médico, só dele olhar para a sua face, a expressão da face e os olhos, ele percebe que a sua saúde não está muito legal. Isso antes de fazer o exame, para detectar a possível febre. Então, o profissional da elétrica, ele chega num circuito desse aqui e ele faz um diagnóstico só olhando. Olha, essa tomada aqui não serve para 20 amperes, essa aqui é de 10 amperes. O circuito está interligado com fios na cor preta, na cor verde e na cor azul, o que é recomendado para 110 volts. Então, não poderia ter ligado aqui nesse circuito 220 volts. E se tivesse 220 volts, já que a fiação passa primeiro nessa tomada, então essa aqui também seria 220 volts. É isso que diferencia um profissional da elétrica de uma pessoa que tem um conhecimento básico da elétrica.
Às vezes você recusa pagar um preço justo, né, para um profissional que vai te dar um diagnóstico legal do problema e resolver o problema. Você opta por pagar mais barato por uma pessoa que não tem um conhecimento legal. Chega nessa instalação aqui e fala, olha que legal, eu tenho uma tomada 220 e uma tomada 110. Então você não precisa mais de tomada 220 na sua instalação. Quando na verdade uma inspeção bem feita, uma avaliação bem feita nesse circuito aqui, está demonstrando, né, isso aqui visual, que essa tomada não é 220 e que esse circuito aqui não é 220. Se nós partimos do princípio que essas cores de fios aqui não foram colocadas de acordo com a norma e realmente o circuito for 220, acontece algo mais grave ainda, né? Porque aí, se essa tomada aqui também for 220, sem identificação e com orifício para pinos finos, né? De plug, de plug de encaixe fino, a maioria dos equipamentos 110 normalmente tem pino de encaixe fino. Ou seja, se essa tomada aqui fosse, na hipótese, 220 volts, a possibilidade de queimar um monte de equipamento aqui é muito grande. Então, se nós partirmos pela hipótese desses fios aqui, as cores serem ignoradas e realmente estiver vindo 220 volts aqui, as duas tomadas estariam com 220 volts, mesmo que não sejam as tomadas certas, e o risco de queimar equipamentos nessa e nessa seria muito grande. É por isso que sempre eu recomendo nos meus canais que quando você for fazer um trabalho da eletricidade, você contrate profissionais qualificados, conhecedor e que obedecem às normas ABNT, NBR 5410. E por que eu bato nessa tecla? Porque não basta você conhecer. Eu conheço profissionais que vai em instalações da orçamento e esses profissionais falou para mim, né, que vai fazer o que o cliente quiser. Ou seja, é um profissional que conhece a norma, só que vai, para ganhar aquele dinheiro e não perder aquele orçamento, vai fazer exatamente o que o cliente quiser, da maneira que o cliente quiser. Ele não está nem aí para a norma. Então é por isso que você precisa encontrar um profissional qualificado que conhece a norma e que obedece às normas. E quais normas são essas? ABNT, NBR 5410. Ao ver um circuito desse, você pode ter certeza que um profissional da elétrica vai falar para o cliente, vai explicar o que pode acontecer aqui, dizer que vidas podem ser perdidas, vai falar que a instalação pode pegar fogo a qualquer momento, vai falar que equipamentos podem queimar com muita frequência, já que a identificação aqui está errada, já que as tomadas estão erradas, já que as cores de fios, se partir para o princípio que é 220 volts, estão erradas. Se partirmos para o princípio que é 110 volts, alguma coisa está errada aqui. Ou seja, está totalmente errado no quesito de segurança, qualidade e eficiência. Esse era o principal objetivo desse vídeo, que era analisar esse circuito de maneira visual, para deixar o cliente ciente do problema que ele tem e para que pessoas que estão iniciando na eletricidade não cometam o mesmo erro. Que erro? O erro de usar as tomadas erradas para o circuito certo ou de colocar no circuito certo coisas erradas. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.